Olá, nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo, agora para a gente conversar um pouco sobre o mercado de café, analisar esses impactos do coronavírus, os preços em Nova York que tem registrado dias de movimentações intensas por lá. A gente sabe que o café ele é muito volátil, mas durante esse período o câmbio tem auxiliado para que isso seja ainda mais frequente. Para a gente ver como é que está se comportando e tentar desenhar uma perspectiva para os próximos dias, nós vamos falar agora com o Guilherme Moura, ele é analista do Rabobank. Seja bem-vindo, Guilherme. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento do Rabobank. Guilherme, eu queria que a gente começasse com você falando para a gente como é que vocês têm avaliado toda essa situação. A gente conversava um pouquinho antes, você trouxe para a gente, reforçou aquela ideia que entre as principais commodities, o café ele ainda permanece num cenário positivo, os preços estão em bons patamares para o produtor. Como é que o Rabobank tem avaliado isso? Qual que é o cenário que a gente consegue desenhar alguma coisa para os próximos dias? A pandemia ela tem impactado de que maneira esse mercado? Bom, Virgínia, eu acho que é importante a gente pontuar que realmente a gente caminhava para um momento super positivo para a cafeicultura, ainda mais positivo do que a gente estava esperando, porque a gente via essa questão do consumo crescendo 2, 3% ao ano, eu queria trazer um certo conforto quando a gente analisa oferta e demanda, né? E, de repente, surgiu essa questão da Covid-19, que acabou impactando não só o setor de commodities, mas outros setores também. O que a gente estava conversando até agora há pouco é que essa questão da Covid sobre o café em particular, comparando com outras commodities, se a gente for analisar, o café ele apresentou um impacto menor diante de todos os outros setores, né? Se a gente for analisar os preços do café de fevereiro até agora, se a gente pegar todas as praças de preço que a gente for analisar, em Nova York sofreu uma valorização de mais ou menos 10%, e se a gente for pegar os preços aqui no Brasil, a gente vai chegar numa conclusão que houve uma valorização de cerca de 30%. Então, diante desse cenário da Covid, mesmo com essas perturbações, diante das incertezas, o café ele sofreu uma valorização. Então, de certa forma, quando a gente traz esses números e ainda compara com o ano passado, com 2019, ou seja, abril 20 versus abril 19, a gente vai chegar ainda em valores melhores ainda. No caso das cotações de Nova York, o café sofreu uma valorização ali de quase 20% de um ano para o outro. Quando a gente pega e faz a análise, levando em consideração as fontes do CPEA, né, os preços locais aqui no Brasil, a gente identifica que a valorização foi um pouco mais de 50%. E quando a gente inclui o dólar na análise, ou seja, você pega Nova York e usa o câmbio, né, para chegar nos valores em reais, a gente conclui que a valorização um ano versus o outro é mais de 60%. Então, de certa maneira, a gente tem que ponderar que 2019 foi um dos piores anos para a cafeicultura em termos de preço, então a gente estava numa situação extremamente negativa e melhorou para 2020, porém foi uma situação que meio inusitada diante de tudo que aconteceu com a Covid-19, né, Virgínia? Tá, quando você fala para a gente nesse aumento no mercado físico, Guilherme, a gente sabe que normalmente esses preços eles acompanham os valores do exterior, mas por que a gente teve essa diferença? O mercado físico ele tem algum outro fundamento que tem sido avaliado? É a questão do consumo, que, como você disse, que tem aumentado. Como é que você está avaliando isso para o mercado físico? Bom, Virgínia, falando até um pouco até é importante para a gente pontuar o porquê que valorizou, né, tanto no mercado internacional como no mercado local, né? Realmente, a questão da demanda, ela influenciou no curto prazo, porque se por um lado a gente teve o fechamento, por consequência dos lockdowns impostos pela maior parte dos países consumidores de café, Europa, Estados Unidos, enfim, praticamente a gente zerou esse consumo fora do lar. Se a gente for ver por outro lado, a gente também percebeu uma movimentação dos consumidores indo para o mercado e fazendo as compras de café. Então foi identificado nos Estados Unidos um aumento expressivo no consumo dentro do lar, a procura do café nos supermercados, na Europa e também aqui no Brasil também a gente percebeu esse movimento.
E esse movimento do consumo no curto prazo fez com que os preços tivessem um ingrediente a mais para serem sustentados, né? Então, a gente viu que a demanda no curto prazo acelerou o consumo, logicamente, mas também acelerou esse movimento de importação de alguns importadores, né? Então, também foi observado que muitos importadores tentaram embarcar, tentaram acelerar as importações com medo de alguma ruptura, alguma disrupção na logística do Brasil ou de outros países produtores de café. Então, até de certa forma, a gente viu que os preços foram sustentados por conta desse receio e por conta dessa demanda no curto prazo, mesmo com a demanda fora do lar sendo fortemente impactada. Tá, essas questões das embarcações, Guilherme, isso uma incerteza que o mercado já superou ou a gente pode voltar a ter essas movimentações ainda com medo dos portos fecharem, dos países fecharem as fronteiras definitivamente para receber esse café e as demais exportações? O que você acha? Bom, Virgínia, eu acho que esse receio, ele era bem grande, 30 dias, mais ou menos 30 dias atrás, né, um pouco mais até, na qual a gente observou que os preços dos cafés eles estavam num patamar mais elevado. Conforme o mês de abril foi passando, eu acho que o mercado ele foi, pelo menos, se acalmando e entendendo que, em especial o Brasil, que vai começar a colher a sua safra agora em maio, que os problemas não poderiam ser contornados se houvessem, né? Ou se não, que hoje existe uma baixa possibilidade da gente enfrentar algum problema na originação, seja por conta da movimentação de trabalhadores, ou seja, de algum impacto nos portos, né? Então, o que está sendo identificado aos poucos é que a gente caminha para ter uma safra tranquila, né? Logicamente, eu acho importante pontuar que é importante monitorar o desenvolvimento da safra. Afinal, a gente nem mal começou a nossa safra. Mas eu acho que o mercado ele tem um entendimento que a tendência é que caminhemos para uma safra tranquila. Tá, como você mesmo citou, a gente está se encaminhando para iniciar essa nova safra, essa colheita, Guilherme. E, teoricamente falando, esse é o momento que a gente tem pouco café no mercado, pouco café para negociação. Esses preços que estão sendo praticados hoje, eles eram esperados para estarem nesses patamares ou por conta dessa falta de café no mercado, eles poderiam estar mais altos? Como que você avalia? Bom, Virgínia, eu acho que o que aconteceu no primeiro trimestre era um momento que a gente a todo momento via os estoques, em especial os estoques em Nova York, caírem. Falando nisso, eles continuam caindo, né? Eu acabei de olhar os patamares dos estoques certificados em Nova York. Eles estão nos menores patamares desde outubro de 2017, então eles continuam caindo, mas era um sentimento que no primeiro trimestre não tinha muitos players disponibilizando a quantidade que o mercado demandava e, ao mesmo tempo, a gente tinha uma queda nos estoques internacionais. E, paralelamente a isso, a gente estava longe da safra brasileira, que será o grande fornecedor de café agora para os próximos meses. Então, todos esses ingredientes de baixos estoques, a oferta no spot reduzida, deram muita sustentação para que os patamares de café, para os patamares de preços de café ficassem elevados no primeiro trimestre. Fato que agora a gente não consegue enxergar um ingrediente, salve acontecer algum imprevisto na colheita do Brasil ou algum problema climático no meio do caminho, a gente não enxerga um ponto para que os preços galguem aí para patamares superiores, maiores, né, Virgínia? Então, se antes a gente estava pensando num café acima de $1,20, por exemplo, hoje, ele estando ao redor de $1,05, a gente não enxerga ele tentando superar ou quebrar essa barreira aí, indo para $1,30 ou preços maiores, né? Então, a gente acredita que agora foi natural essa queda com a proximidade da safra brasileira e a tendência é que ele fique, pelo menos esse primeiro trimestre, né, na mediana caminhando nesses níveis.
Tá, essa é a tendência que a gente tem que acompanhar mais a longo prazo, Guilherme, mas para os próximos dias, você consegue desenhar algum cenário com base no câmbio, com base com todas as informações que a gente está tendo também da pandemia? A gente teve recentemente as informações de que alguns lugares na Europa e também nos Estados Unidos já devem começar a retomar, abrir esses comércios. A gente consegue desenhar algum cenário para o produtor? Então, Virgínia, eu acho que o mercado de café ele foi e sempre vai continuar sendo bem volátil. Primeiro, por conta dos efeitos cambiais, ou seja, a gente vê que o câmbio oscilando muito de uma maneira bem volátil também acaba interferindo no mercado de café. Então, essa volatilidade cambial ele também acaba trazendo impactos para o mercado de café, trazendo oscilação também. Eu acho que os fundamentos pensando aí no curto prazo, qualquer notícia de alívio ou afrouxamento nas medidas de quarentena, né, dos principais países consumidores de café, pode trazer um certo alívio no mercado e pode trazer certo suporte para uma pequena subida, né? Mas assim como ele pode trazer uma pequena subida para o mercado, qualquer situação de uma segunda onda de contaminação ou qualquer volta na quarentena também pode trazer o impacto reverso. Então, o que a gente desenha para os próximos dias é que a tendência é que ele se estabilize nesses patamares que ele está agora e pode, lógico, com muita volatilidade, tentar fazer alguns picos positivos ou também alcançar alguns negativos. Mas eu acho que no curto prazo vai ser muito complicado a gente enxergar o preço do café buscando aqueles patamares elevados que nem a gente viu no primeiro trimestre do ano. Tá. Guilherme, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Deixo agora aquele espaço, se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fique à vontade. Bom, acho que a mensagem principal que a gente precisa deixar para o produtor nesse momento é cuidado na colheita, em especial respeitar as normas e orientações que as organizações estaduais, municipais e a Organização Mundial está trazendo, ou seja, fazer essa questão da colheita com muito cuidado, sempre seguindo as orientações de higienização, distanciamento, mas que realmente a atividade a gente entende que ela não pode parar, né? Então, sempre muito cuidado na hora de fazer a colheita e sempre seguindo as normas técnicas que o seu governo, seja municipal ou estadual, está seguindo. E o segundo ponto que eu queria comentar é essa questão que eu até comentei com a Virgínia anteriormente, que apesar do café ele ter sofrido algumas quedas recentes nos últimos dias, nas últimas semanas, ele ainda se encontra numa situação favorável para a utilização das vendas futuras, né? Então, você tem um cenário que o café está muito melhor que o ano passado, tanto moeda local como em Nova York, e também você tem o ingrediente do câmbio, que ele sofreu uma grande valorização. Então, quando você vai fazer a sua trava, a sua proteção, eu acho que esse é um momento que a gente está atravessando que é muito mais positivo em relação a 2019. Então, para o produtor não desperdiçar essas oportunidades, lógico, levando em consideração sempre seu custo de produção, mas aproveitar os bons momentos que o mercado às vezes dá para a gente. Legal, obrigada, Guilherme. Até a próxima. Obrigado, Virgínia. Até a próxima. Bom, essa foi a nossa análise de mercado do café com o Guilherme, da Rabobank. O Guilherme trouxe para a gente que entre começo de fevereiro e até agora, apesar das questões do coronavírus, o mercado ele teve uma alta relativamente boa. Em Nova York, falando em porcentagem, essa alta foi de 10%. No mercado físico brasileiro, ela foi ainda mais expressiva, em torno de 30%. O mercado trouxe também que a tendência por conta do coronavírus, as questões cambiais, o mercado ele tende a continuar com essa instabilidade, com dia de baixas, dias de altos, mas que o momento, quando comparado em 2019, um ano que foi muito difícil para o produtor, os preços ficaram muito abaixo do que era esperado. O momento ele é positivo, ele trouxe também que o cenário é ainda mais favorável para travamento de preços, para compras no mercado futuro. Bom, eu agradeço a sua companhia, em breve nós estamos de volta.